O meu nome é Fábio Teixeira, tenho 39 anos, vim de um bairro de Lisboa que é o Casal do Pinto, era o Casal do Pinto, que é um bairro de lata, que já foi abaixo, e existe aquele mito que o povo caucasiano, o povo branco, todo nasce num berço de ouro. O meu bairro era 100% pessoal branco, era um bairro de madeira, era um bairro de lata, de madeira, com muita casa de madeira e chapa por cima e não sei o quê, até porque as barracas eram feitas de noite. As pessoas construíam as barracas de noite porque não se podia construir de dia. A polícia chegava e impedia que o povo construísse as casas. Normalmente era pessoal que vinha do norte ou pessoal que vinha do Alentejo trabalhar para a cidade e construíam ali casas e acabaram por se fazer ali um bairro 100% branco, povo branco, caucasianos. A primeira pessoa que ficou lá, não branco, era um rapaz que tinha a alcunha do Tareco, que era negro, casou com uma miúda de lá e pouco mais se manteve ali, a não ser só o povo branco até ao final do bairro. Eu morava numa casa que era o 5A, era o número da minha porta, 5A, no Casal do Pinto à Pesteleira, e dentro do 5A tínhamos mais 4 barracas lá dentro. Eu próprio, dentro da minha casa, não tínhamos uma retrete. Eu, se quisesse vir à retrete, tinha que sair de casa para vir à rua, porque tínhamos uma retrete na rua. Estás a ver? Que chovia lá dentro, se fosse no inverno e tudo, tinhas que levar um chapéu de chuva. Mesmo dentro da minha casa também chovia lá dentro. Quando começava as chuvas, começavas a meter o balde aqui, o balde ali. Também não tínhamos água potável. E se me recordo, a minha primeira televisão a cor já de ter sido quando eu tinha 6 ou 7 anos, estás a ver? E existe muito aquele mito que só os imigrantes é que viveram assim. Não. Por acaso a minha infância foi muito feliz mesmo no bairro, porque os nossos pais conseguiam nos abstrair dos problemas que havia dentro de casa. Eu nunca me apercebi de problemas nenhuns. Até chegar a 6, 7 anos, eu muito novo já tinha a consciência do que eram os problemas. Eu acho que os miúdos do bairro têm um discernimento muito maior da vida do que têm estes miúdos hoje em dia, ou até mesmo do que ele cá hoje em dia. A minha mãe acolheu um irmão, que foi que criou-o como um filho, que a minha avó meteu na rua com 14 anos, tipo, deu-lhe 5 contos e disse: olha, vai para Lisboa, faz-te a vida. E ele veio ver com a minha mãe e com 15 anos meteu a primeira seringa no braço. Pronto, o gajo agarrou-se à droga muito novo. Ele até dizia que a heroína ao cavalo, quando chegou a Portugal na altura, nos anos 80, só se injetava e a cocaína só se cheirava. Depois, com o tempo, é que a cocaína começou-se a fumar, o cavalo começou-se a fumar também e por aí afora. Eu rápido comecei a ver que ele ficou agarrado, né? Quando já ele devia ter 20 e poucos anos, eu tinha 6 anos, ele já devia ter 20, 21, 22, e eu percebi-me logo que ele estava agarrado, porque o gajo sempre fumava, os putos diziam: é pá, aquele é drogado, o outro é drogado, e depois, só que dentro de um bairro tu vives juntamente com pessoas que têm os mesmos problemas que tu, aquilo acaba por não ser um problema, é uma situação do bairro, pronto, não é um problema meu, é um problema geral, estou a fazer, não sei o quê. Eu próprio já conheci o cheiro do cavalo, a ver? Aquele cheiro a caramelo, aquele tem um cheiro doce, estás a perceber? E pronto, cresci com aquilo. Eu lembro-me com 6 ou 7 anos, disse à minha mãe: mãe, o tio está agarrado à droga, e ela repreendeu-me bué por isso, e passados uns meses ele disse que não conseguia mais trabalhar porque estava agarrado ao cavalo. Entretanto, pai com 9 anos, a minha mãe quis sair do bairro porque achava que que isso era problema de bairro. Tipo, a gente sai daqui, a droga fica aqui e vai-se acabar a droga nas nossas vidas. Então fizemos a primeira cura e viemos morar. Primeiro fui para a Brunheira, para o pé de Sintra, tu deves conhecer. Fui para a Brunheira, estive lá uns meses, mas como aquilo era muito isolado naquela altura, para vir para Lisboa, para isto, para aquilo, acabámos por comprar casa na Margem Sul. Eu não dizia a ninguém que tinha um tio ou um irmão, ele para mim era em casa. Depois eu acabava por, quando vim para a Margem Sul, é que eu senti dificuldades. Eu nas barracas nunca senti dificuldades nenhumas, porque é tal como eu te disse, tive uma infância de bairro extremamente feliz. Ninguém de fora do bairro vai para o bairro. Se tu vais para o bairro e não és dali, qualquer pessoa vai perguntar se precisas de ajuda ou se estás à procura de alguém, porque tu não és dali, estás ali a fazer o quê? Num bairro que não passa carros, os carros se fossem para baixo tinham que vir para cima, porque não tens sequer sítio para seguir em frente, tinhas que dar a volta. Tu descias ali das duas uma, ou é polícia ou vens à procura de alguma coisa. Se vens à procura de alguma coisa, alguém vai te ajudar, mais que não seja a sair dali, porque pertences.
estás a ver? E eu acabei por chegar aqui à margem sul bem contente, prédios, né? Um gajo vinha para os prédios viver, eu era um miúdo bem da doente quando era puto, e eu lembro-me que ia quando ia para os prédios era no Alto São João, que era, o centro de saúde era no Alto São João, e eu como passei muito tempo internado, eu fui batizado para morrer e tudo, porque eu estava sempre doente, porque via batas brancas, pensava que era médico, esfartava-me de chorar. Acabei por ser muito traumatizado por causa dos hospitais, estive muitas vezes internado, a meter soro e não sei o quê. Entretanto, quando vim para a margem sul viver nos prédios, para mim foi uma cena diferente. Eu mejava da janela do terceiro andar cá para baixo, da varanda, porque vindo das barracas para ali, esquece. Tocava nas campainhas todas. Rapidamente o pessoal dos velhos, dos Cota, o pessoal mais velho do bairro, meteu uma alcunha do Casal Ventoso, que era o único bairro que eles conheciam. E então eu era a má companhia, estás a perceber? E muita gente evitava estar comigo, e depois eu comecei, mesmo na escola, comecei a tentar arranjar amigos ciganos, mas eu não sou cigano, acabava por ser o senhor, e isto e aquilo. Depois comecei-me a dar com os colegas, na altura não havia tantos brancos a andar com colegas como há hoje em dia, começaram a ensinar o crioulo, isto e aquilo, e eu ouvia as miúdas a falar, as miúdas eram bué racistas, mano, os blacks, na altura, esquece, mano. Bué. A minha primeira namorada, ela pedia-me a mim para eu não contar a ninguém, eu acho que já disse isto, para eu não contar a ninguém que ela andou comigo porque tinha vergonha de andar com branco. Pronto. Isto estou a falar nos anos 90, sei lá. E isto é tudo coisas que a gente só vê acontecer, que a gente pensa que só acontece aos outros, ao cigano, ao black, há muita gente que passou o dobro daquilo que eu passo, estás a ver? Entretanto, aqui depois quando chegámos, quando eu tinha, o meu tio fez imensas curas, caía, recaía. Prontos, ele curou-se, eu lembro-me de uma cura que ele fez, eu devia ter 13 anos, o meu pai fez, para ele não parar com a droga de repente, porque aquilo parar a droga de repente é as dores, é isto, é as ânsias, porque as dores ainda aguentam, depois de passar as dores vêm as ânsias, mano, se for preciso mandam-se de uma janela do terceiro andar, só para virem buscar droga, fazem qualquer cena para ir buscar droga, por isso é que eu digo. Eu muitas vezes vejo ali, antes eu compro sempre, e já ouvi uma vez, mano, vai segurar o multibanco, e porque eu chego ao carro e não tenho o vidro partido, porque eles, para alimentar o vício, não é hora eles partirem o vidro de um carro, ou roubarem um fio de ouro à minha mãe, isso é que é um mal maior. Então eu garanto, eu faço a minha parte nesse aspecto, porque não tem como, o governo olha muito para o lado nisto. E não é só com o imigrante que o governo olha para o lado, é toda a classe baixa, não é média baixa, é toda a classe baixa, é pagada da comunidade do povo. O bairro demorou a ir abaixo mesmo por isso, porque não é pelas pessoas que estão lá, não interessa, não tem a ver com dar casa ao negro ou dar casa ao imigrante, não interessa dar casa àquele povo, porque aquele povo está ali e não incomoda. Incomodou quando veio para o 98, ninguém queria mostrar barracas ao povo estrangeiro. Portugal é um país seguro, como eles dizem. Mas tal como eu estava-te a dizer, depois aqui começou os problemas, entretanto, lembro que uma vez, como eu estava-te a dizer, o meu tio fez uma cura e o meu pai foi a Lisboa buscar droga para não parar de repente, ele partiu aquilo em doses e a minha mãe depois, a minha mãe praticamente não me criou, a minha mãe ia trabalhar de manhã e vinha ao fim do dia, o meu pai idem, e eu criava-me, a minha mãe sempre diz, os meus filhos criaram-se. Aquilo estava tudo esquematizado entre nós para dar. Eu escondia aquilo. Eu lembro-me que uma vez eu tinha uma Sega Mega Drive, eu cheguei da escola e eu disse a ele, a gente só tínhamos uma televisão, eu disse, olha, quer jogar? Ele disse, agora estou a ver este filme, jogas depois do filme. Eu fui embora, quando cheguei já era 8 ou 9 da noite. Quando está ele a ressacar, onde é que tu foste, não sei o quê. Fui buscar a dose dele, fui-lhe dar para ele se acalmar, né? E a partir desse dia, sempre que eu chegava à casa, tinha o comando à minha espera, só para eu não ir embora. Pá, é triste, mas a droga é mesmo isso. Depois, quando eu tinha 13 anos, ele apanhou o HIV. Na altura não havia ninguém com HIV, né? Outra coisa que eu não podia contar a ninguém quer um amigo. E eu sou bem hipocondríaco, acho que é por causa disso. E ele estava bem doente. Então, eu quando vinha da escola, o que é que eu fazia? Saía da escola, eu não tinha ninguém em casa, não havia telefones para quem ligar, não havia nada, né? Não tenho telemóvel para ligar. Então eu ficava à porta de casa, a ver se a porta de casa de cá em cima, né? Da porta mesmo de entrada da minha casa, a ver se o ouvia tossir. Se não ouvisse ele tossir, eu vinha para baixo, ficava sentado horas a pensar o que é que havia de fazer, porque eu não lhe queria encontrar morto. Então voltava a subir
E mesmo que viesse algum amigo, eu tinha que fingir que estava tudo bem, porque eu não podia contar ao meu amigo porque é que não ia para casa. Estás a ver? E acabava por ser traumatizante, estás a ver? Epá, mas é como eu digo, hoje em dia eu vejo muita gente que não passou um décimo das coisas que se passavam antigamente e já estão a lamentar porque não têm, porque sou preto, porque sou cigano, porque me rejeitam aqui, porque o branco fez isto. Mano, as pessoas, em vez de se lamentarem, se procurarem uma solução, né? Não me aceitaram aqui, pá, eu vou dar uma chapada na cara, vou passar por cima. E as pedras que a gente vai encontrando no caminho, em vez de as meter no sapato, mano, guarda, faz um castelo no dia da manhã. Pá, depois fui crescendo, eu comprei a minha primeira casa com 18 anos, e meti para melhorar a minha situação em casa. O meu pai bebia também, minha mãe só trabalhava, o meu pai bebia, acabou por agredir a minha mãe quando começou a ser constante. Eu acabei por intervir também fisicamente contra o meu pai. E o meu pai, para não apresentar queixa do miúdo de 15, 16 anos, apresentou queixa do meu tio, porque era mais fácil acreditar. 18 anos, e meti toda a gente na rua. Meti o meu tio na rua, meti o meu pai na rua. O meu pai esteve a viver dentro, eu dei-lhe dinheiro para ele sair, e ele, em vez de se orientar na vida, comprou um automóvel, um carro velho, e esteve a viver dentro do carro. Pá! Hoje em dia, eu acho que não há chapadas piores que tu podes dar que estas. Podia ter sido pior, podia ser um sem-abrigo hoje em dia, a ver? Mas isso era uma opção dele. Se não me ajuda, também não podes travar. Nunca fez. Para um irmão, para um outro tio meu, e acabou por falecer, né? A SIDA levou-lhe. Hoje em dia tenho uma boa relação com o meu pai. O meu pai estava dado como Tomás, que é uma pessoa que não tem... Ninguém sabe dele, por exemplo, a cumpriu a pena dele, eu fui sempre visitar. O meu pai é um ótimo avô, foi como eu tinha dito no outro podcast que a gente fez. Pá, e para mim o facto de ele ser bom avô compensa toda a ausência que eu tive de um pai, estás a ver? A minha mãe vive comigo. Eu próprio agora comprei uma casa. A primeira coisa que eu busquei na casa que eu comprei foi... Eu vendi a minha casa estava quase paga e tive uma boa entrada para dar para uma casa nova. A primeira coisa que eu procurei foi um quarto no resto de chão, para ela não subir escadas, porque a minha mãe já não é nova, né? E estragou a saúde toda a trabalhar. E há de viver comigo enquanto eu tiver saúde, né? Ou enquanto der, mas eu não faço questão de me desfazer da minha mãe. Mano, a situação... eu desde pequeno sempre fui uma pessoa de resolver tudo muito com violência. Desde pequeno. Lembro-me, pai, eu tinha 6 ou 7 anos, parti uma montra lá no bairro, onde é a porrada com os miúdos da 4ª classe. E depois agarrei numa pedra, parti uma montra caríssima, estás a ver, 30 contos, eu estou a falar disto, tinha há 30 e tal anos. E depois quando vim para não sei se era a defesa que eu tinha para não me entregar ou para não me vitimizar, marcam-nos de qualquer maneira, né? E comecei a trabalhar como segurança de bares com 15 anos. Com 17 anos passei para discotecas e fiz uma vida nunca fui de ser temperamento, além de ser mais novo, tinha um temperamento muito explosivo, uma margem pá, eu não dava muita margem para se esticarem, fosse colegas de bares, fosse colegas de seguranças, fosse clientes, fosse quem fosse, homem, mulher, esquece, ia tudo deito, pá, e acabei por pagar por isso, porque quando houve aqui um processo grande, há uns anos foi muita gente presa, em 2010, e em 2012 era eu a pessoa que estava na rua, tinha uma escola formada, eles não viam isto como uma escola, viam como um gangue, isto e aquilo, e acabaram por me vir buscar, até quem me prendeu foi o Goi. Eu estava à espera de levar uma cana grandinha, comprei a minha cana, eu lembro-me de ter apresentações, e eu tenho um sobrinho que gosta bem de mim, e eu levava o meu sobrinho à esquadra, né? E eu dizia-lhe, andas ali que o tio é polícia. Como ele gostava de ser aquilo, e via o tio como um exemplo, eu ia à esquadra assinar todos os dias, que eu tinha apresentações diárias, e eu dizia-lhe que era polícia. Ele dizia, então tu não te fardas? Eu dizia, não, o tio é comandante. Tu o que é que escreves ali no livro? Eu dizia, o tio escreve o nome do bandido que eles vão prender hoje. Estás a ver? Porque se eu for dizer, não, o tio vai ali porque me prenderam, porque isto e aquilo, são filhos disto, filhos daquilo. Eu amanhã, eu estou a educar uma pessoa, estou a dar o exemplo a uma pessoa
que amanhã pode se tornar um criminoso só porque quer ser como o tio. Eu não quero que ele seja como eu sou, eu quero que ele seja melhor que eu, né? Mano, eu dou aulas aqui na Rentela, eu comecei a dar aulas aqui na Rentela, eu estou neste clube aqui desde 2008. Eu não vejo muito essa... Eu vejo às vezes os comentários de algumas pessoas. Eu sei que vivemos numa sociedade branca, numa sociedade discriminatória. Eu educo os meus filhos a isso, para eles tentarem estar preparados para isso, porque eles vão acabar por sentir isso na pele um dia mais tarde. Eu nunca senti, eu senti a discriminação social daquilo que é, tu não fazes parte do nosso meio. E depois acabava por não fazer parte do meio dos que tinham a mesma condição mais ou menos de vida como eu, e não fazia parte de ninguém, porque as pessoas da qual eu fazia parte estavam do outro lado do rio, no outro bairro, e eu, por isso, eu não lido com as pessoas com diferença. Tu vês, eu chego ali, eu falo com homens mais velhos, mais novos, com branco, preto, cigano, para mim, desde que me respeito, eu respeito toda a gente, e recebo toda a gente aqui dentro. Isto é dos poucos ginásios que têm tudo aqui a treinar. Tu vês aqui, tem aqui toda a gente. Até não distingue as pessoas por aquilo que elas aparentam ser. Mano, eu acho que tudo contribui para o meu caráter. Sempre acompanhei com pessoas até mesmo mais velhas, mesmo a cena do meu pai beber e ser agressivo com a minha mãe. O meu pai é uma pessoa completamente... E o meu tio, tirando a droga, o meu tio era uma pessoa excelente, foi a pessoa mais inteligente que eu conheci até hoje, atenção. E uma das pessoas com mais gostava, miúdo, com 14, 15 anos. Eu lembro-me de chegar aqui no espelho e eu disse, eu não vou fumar mais ganza, eu não quero um dia acabar assim. E até mesmo porque ele me dizia a mim, a droga, eles entrevistam os drogados na televisão, eles dizem que a droga não presta. Ele dizia, isto é tão bom que eu prefiro morrer a deixar isto. Isto era aquilo que ele me dizia. Às vezes eu chegava à casa, dava com ele a dormir com a seringa no braço, porque ele fazia tudo à minha frente. Tudo, preparava o caldo, tudo, fazia tudo à minha frente. Eu não tinha segredos ali. Eu não caí ali porque eu sei bem o que é que aquilo é. Se ele se calhar me escondesse mais, eu tinha curiosidade em saber o que é que ele estava a fazer. Mas eu sabia o que ele estava a fazer. Pá, como é que eu me sinto? Adaptado. Não me sinto... Não sou uma pessoa... Hoje em dia vive-se muito para a aparência. Isto não... Ninguém quer ser, toda a gente quer parecer. As pessoas parecem ser bons pais, parecem ser ricos, parecem ser felizes. E depois são, na realidade, muitos deles são frustrados por não serem aquilo que aparentam ser. A minha rede social aparenta só isto, que é isto que eu sou profissionalmente. A minha vida pessoal é a minha vida pessoal. Eu não tenho que meter a minha vida pessoal nem um momento triste, nem um momento feliz. Pá, eu acabo por me adaptar, porque eu tenho que me adaptar a isto. Se eu não me inserir aqui, vou me inserir aonde? Eu próprio tenho que me adaptar e conhecer os dias de hoje para conseguir educar os meus filhos nos dias de hoje, porque senão eu educo o meu filho de uma forma diferente e amanhã o meu filho anda sozinho na escola e o frustrado vai... Eu acho que para nós que viemos de outro tempo isto está muito difícil e não está a melhorar. Daqui a 10 anos, olha, vamos ver, cuidado que a minha filha tem, como isto está. Não sei, vejo-me, se estiver cá, vejo-me aqui a continuar a treinar, a continuar a dar aulas, a criar a minha família. Se já for avô, porque a gente nunca sabe, ver como é que me vou dar como avô também, né? Com a mortalidade, como é que eu lido com a mortalidade. Mano, como é que eu lido com a mortalidade? Todos nós temos o medo da morte. E no dia que vier, olha, que não seja tão dolorosa quanto isso. Acho que já deixei aqui, sou eu que estou aqui, são todas as pessoas que passaram por mim. Sinto-me realizado, neste momento sinto, depois de tudo aquilo que eu passei, e acho que até mesmo este desabafo acaba por ser um incentivo à não entrega. Porquê? Porque as pessoas entregam-se muito à alimentação, as pessoas têm muito aquela cena, a vida não me dá, a vida não ajuda, tive azar aqui. Mano, procura. Ainda agora eu estava a falar com o rapaz ali em cima, estava-me a dizer, pá, isto está bem difícil, não sei onde é que isto vai parar, isto e aquilo. E eu disse, mano, olha, eu estou contente, acordei hoje. Estou contente, dei a minha aula hoje, fiz o meu treino, estou aqui com o rapaz, veio aqui falar com a malta do bairro, mano, o que é que queres mais? Eu
tenho tudo aqui comigo. A ver? É só a gente, em vez de parar, olhar para os outros, temos que parar e olhar para nós. As pessoas hoje em dia, com as redes sociais, veem muito a vida dos outros, esquecem-se da vida deles. Isto é a minha opinião em relação aos dias de hoje.